Bom, uma vez falado de domínio, chegou a vez de relembrar um pouquinho sobre imagem, né? Lembrando que o domínio está no conjunto de partida, a imagem mora dentro do contradomínio, que é esse conjunto de chegada, ou seja, a imagem vai ser um subconjunto dos reais, agora sim, né? Igual lá no cálculo 1, podendo ser todos reais, ou seja, se a função for sobrejetora, ela vai cobrir todo o conjunto de chegada, mas pode ser que haja alguma restrição, ou seja um intervalo, um pedacinho da reta, tá? Então o que seria a imagem? É um conjunto de números reais, mas quem são esses números? Esses números ele tem que ser a imagem de alguém aqui no domínio, ou seja, o ponto que eu estou no domínio, eu vou associar com ele na imagem, tá? Se eu conseguir fazer essa ligação, é porque esse carinha vai pertencer à imagem. Vou pegar aquele exemplo anterior, nosso exemplo modelo, né? Vou pegar aqui o f de x, né? Igual a x quadrado mais y quadrado. Repara que aqui a gente contabiliza o número de variáveis da função pelo número de variáveis independentes. Então, no caso aqui, essa função tem duas variáveis. Mas eu tenho uma terceira variável que a gente não contabiliza, que é a variável dependente. Ou seja, quando eu fizer essa conta, eu vou achar um escalar z, que seria a imagem. Então, a gente tem aqui o R2, aqui sendo o eixo x, né? Aqui sendo o eixo y, e a função vai associar a uma reta, que aqui eu vou chamar de eixo z, aqui está o zero, aqui são os números positivos, aqui para baixo o número negativo e aqui o zero. Ao pegar pontos aqui no meu domínio, a gente vai calcular a imagem e vai associar a alguém. Por exemplo, se eu pegar o ponto 0, 0, se eu pegar o ponto 0, 0 e jogar aqui, vai dar 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso vai dar 0. Ou seja, a f vai levar esse cara ao valor 0 lá na imagem. O que significa que o número 0, que pertence aos reais, ele pertence à imagem dessa função. Vocês conseguem perceber, por exemplo, que eu não vou conseguir associar nenhum ponto aqui a essa parte aqui de baixo, né, onde os números são negativos, por causa da lei, pelo motivo dessa função aqui ser uma soma de quadrados com coeficientes positivos. Então, nenhum número negativo dessa função aqui vai estar associado ao domínio do cara, tá? Por outro lado, se eu pegar pontos aqui, a gente consegue ligar todo esse pedaço aqui, né? Reparem que a gente pode fazer esse valor ficar tão grande quanto eu queira, basta escolher x e y valores grandes em módulo, né? Porque mesmo que seja negativo ao elevado ao quadrado ele vai ficar positivo, tá? Então, na pior das hipóteses, vai ser 0 ou um valor positivo. Então, a imagem vai ser todo esse pedaço aqui de cima. A gente já tinha falado que o domínio dessa função é todo R2, ou seja, todo esse plano aqui, ou seja, eu posso pegar qualquer ponto que eu quiser aqui no plano e associar alguém aqui no meu conjunto Z, mas somente números não negativos. Ou seja, a imagem dessa função a gente pode escrever em forma de intervalo, um intervalo fechado em 0, aberto em mais infinito, ou eu posso escrever que a imagem é o conjunto dos números não negativos. A gente coloca aqui como R+, tá bom? Então a gente exclui esse pedaço. Então a gente já representou a imagem de três maneiras diferentes. Fizemos um gráfico, uma representação gráfica, aqui em forma de intervalo, aqui em forma de conjunto, né? Todas as notações são equivalentes, mas é importante a gente estar acostumado a interpretar cada uma delas, tá? Então, a imagem, a gente pode pensar o seguinte, né? Quem são os números reais que vão estar associados, quem é o número de uma reta, né? Do eixo Z, por exemplo, que está associado a um ponto no domínio, tá? Na verdade, a gente está começando a introduzir o conceito de curvas de nível, né? Vou definir aqui para a gente relembrar o que seria uma curva de nível de uma função, por exemplo, de duas variáveis, tá? Na verdade, curva de nível vai estar definida sempre para funções de duas variáveis. Se a função tem três variáveis, a gente já chamaria de superfície de nível, tá? Então, a partir de agora, embora a função tenha várias variáveis, quando lá no cálculo 1 a gente tinha uma variável, pular de uma para mais variáveis tem um salto grande, algumas diferenças importantes. Mas de 2 para 3 para n, a parte
conceitual é praticamente idêntica, a gente replica o conceito, tá? Então, por isso, na maior parte do tempo, a gente trabalha com as funções de 2 variáveis ou até de 3, tá? Mas maior parte do tempo em 2, porque se a gente conseguir entender bem o conceito para funções de 2 variáveis, a gente consegue levar isso para funções de mais variáveis, tá? Vamos ver então no próximo vídeo curvas de nível.